Destaque de hoje foi o milho, que subiu quase 2% em Chicago, puxado ali também pelo trigo. O que vai acontecer com os preços de milho e soja nesse nosso mercado brasileiro? Também com olhar para o dólar, que está respondendo aos indicadores que a gente já mostrou em vídeos passados aqui. Eu coloquei uma lista de indicadores que nesses dias que eles forem divulgados tem potencial de mexer com o dólar, e hoje foi um dia desses. O dólar subiu, foi uma alta moderada, mas não ignora não, viu? Foi respondendo a um indicador importante que está construindo a tendência para o dólar. A gente vai tratar disso hoje aqui. E também o olhar da geopolítica, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, entre Estados Unidos e Irã, que estão mexendo com os nossos mercados. Tudo isso a gente vai discutir logo após a nossa vinheta. Segunda-feira, Radar Agro. Se esses assuntos te interessam, que mexem no seu bolso, soja, milho e dólar, e olha que falar de soja, milho e dólar é um universo macro, viu? A gente fala de política, de geopolítica. Se tudo isso faz sentido para você, eu convido a deixar uma curtida, um comentário, enviar para alguém, não custa nada, vai. Deixa aí uma curtida, um comentário, é zero, é grátis para você e ajuda muito o nosso trabalho. Você vai nos abençoar sem custar absolutamente nada para você, só deixando uma curtida, só deixando um comentário. Deixo à sua disposição a palestra da Royal Rural. É a melhor palestra do mercado para falar de tendências de soja, milho e dólar, porque a gente tem o olhar da geopolítica, da macroeconomia, das novas tecnologias, e por isso a gente acaba sendo mais assertivo. Então leve a palestra da Royal para o seu evento. Vamos olhar aqui para o nosso mercado. O fechamento de hoje a gente teve alta para o milho, quase 2%, o trigo também puxando, mas eu já preciso dizer para você aqui que teve muito movimento de fundo, viu? Os fundos compraram muito na semana passada, e nessa segunda-feira o mercado abre caindo. Quando os fundos estão muito comprados e o mercado cai logo em seguida, os fundos reaproveitam para comprar de novo, para melhorar a média. Todo mundo faz isso. Na hora que você está ali com a oposição muito negativa, você vai lá e compra de novo para melhorar a sua média. Foram o que os fundos fizeram, e isso fez com que os mercados subissem de milho e de trigo. É uma conversa mais técnica aqui, mas para dizer para você que muito desse movimento de alta que nós vimos hoje foram movimentações dos fundos. Mas teve fundamento, teve um porquê, a gente já vai conversar disso logo em seguida. Mas antes, vamos olhar para os indicadores que começam a pautar essa nossa semana. Colheita no Brasil, 56% em nível nacional contra 60% no mesmo período do ano passado. A colheita ainda está atrasada, mas você já está vendo que está recuperando o ritmo. Daqui para frente, a colheita deve acelerar, deve chegar no ritmo padrão. Colheita começa atrasada, mas a gente tem uma força de maquinário nos campos que consegue recuperar e correr atrás desse atraso. 56% de área colhida, a gente não teve aquela pressão de colheita que é milho colocado a céu aberto, aquelas fotos que circulam de armazéns lotados. Esse ano, pouquíssimo disso aconteceu. Não teve aquela pressão de colheita, mas tem uma outra pressão para o milho que está vindo pela frente, que a gente vai conversar logo logo. Mas a gente teve hoje uma informação muito importante, alerta vermelho ligado para o quadro do milho. Qualidade das lavouras do USDA caiu de 63% para 61%. Quando vai beirando 60%, o USDA já coloca quebra de produção. Então, qualidade dos milhos, isso também já refletiu no movimento de alta para Chicago. O mercado começou já a criar uma expectativa de que a qualidade das lavouras pudesse cair, e caiu de 63% para 61%. Se vem abaixo de 60%, o USDA já quantifica quebra para as lavouras americanas. Para a soja, não. Para a soja, saiu de 63 para 63. Qualidade das lavouras de soja permaneceu no mesmo nível que estava na semana passada. E aí a gente olha para o clima nos Estados Unidos. Eu preciso dizer para você que esse clima não está tão preocupante não, viu? A gente teve compra de fundos, a gente teve qualidade das lavouras caindo, mas o clima não está dizendo para mim que a qualidade das lavouras vai continuar caindo. Vamos ver como é que o USDA se comporta. As previsões de chuva nos Estados Unidos dizem que é pelo menos para manter a qualidade das lavouras onde é que está. Mas o mercado vai ter que acompanhar os relatórios do USDA toda segunda-feira. São os relatórios que mandam nessa. Não é? A minha opinião acaba que não importa, a depender do que vier o relatório do USDA na segunda-feira. O clima está dizendo para mim
que não piora mais. A previsão de chuva é uma previsão boa. Não é a melhor quantidade de água que poderia cair nos Estados Unidos, mas está longe de ser a pior. O problema são as temperaturas. Temperaturas continuam altas. A gente vai ter que acompanhar isso semana após semana, segunda após segunda. Olhando para os preços, paridade de soja veio para 143. Porto fechou pagando 145 para setembro. Então, soja disponível já começa a cair. Dentro da consultoria, eu já havia feito o alerta sobre venda ou não da soja disponível. Os preços começam a recuar. Claro que a queda de Chicago na semana passada tem um grande reflexo nisso. Para o milho, a situação é ainda um pouco mais preocupante, porque a paridade já está abaixo de 63, o milho foi fechado nos portos essa semana na casa de 64. Recado importante para você aqui. Não é uma opinião minha, não é uma análise de fundamento. A paridade, falo de fundamento de novidades, de fatores novos que entraram no mercado, a paridade está dizendo para a gente que o preço de milho precisa de uma correção, que o preço de milho tem que cair. Movimento agora para definir milho é movimento de exportação. Quando a gente olha para o line-up, o line-up está marcando 3,5 milhões de toneladas para o milho em agosto. Não preocupa. Esse volume vai ter que aumentar. Em agosto do ano passado, a gente mandou embora quase 7 milhões de toneladas. Então, esses 3,8 milhões de toneladas começando em agosto não é ruim. A primeira semana sempre começa mais fraca e depois vai aumentando. Para a soja, já 9 milhões de toneladas. Dizendo o seguinte, a gente ainda vai exportar muita soja em agosto e a gente ainda vai exportar muito milho, vai começar a aumentar o volume de milho em agosto. Só que esse milho e essa soja que está aparecendo para você no line-up não é volume que ainda não foi comprado. Grande parte desse volume já foi negociado, já foi tirado do mercado. E o que chama atenção no milho, para você ler as tendências do mercado, é em quais portos está se concentrando a demanda. Por enquanto, a maior parte do milho ainda sai pelo Arco Norte. Quando o Porto de Santos começa a superar o Arco Norte é uma soma de portos, não é um único porto. Quando o Santos começa a superar o Arco Norte, aí sim o grande jogo da exportação está acontecendo, que é o que começa a aparecer agora em agosto. Quando a gente olha para os principais compradores de milho, você olha, aí ainda é Egito, Vietnã, os grandes compradores, o Irã começa a levar volumes a partir de agosto, mas eu chamo a atenção para 3 países especificamente. O Irã, que a gente tem que monitorar o tempo todo, porque é o nosso principal cliente de milho, mas China e Espanha, porque China e Espanha estão passando por problema climático. Uma onda de calor está atingindo a China, ela está perdendo seus campos de milho, está perdendo seus campos de trigo, perdendo no sentido de qualidade. A qualidade está caindo e a China e a Espanha podem ter necessidade de importar mais milho. De onde que a China e a Espanha compram milho? Sempre da Ucrânia. Como está intensificando a guerra Rússia e Ucrânia, tem uma necessidade maior de China e Espanha comprarem ou do Brasil ou dos Estados Unidos. O que nos leva aqui para o nosso próximo ponto. Preço de milho no porto brasileiro, $217 a tonelada. Dos Estados Unidos, 215. Da Argentina, 209. É como se a gente estivesse dizendo, preço do Brasil, custo para o exportador, está na casa de 66,47, 66,50. Dos Estados Unidos, 66 e da Argentina, 64. Então, o milho brasileiro não é o milho mais barato. Então, China e Estados Unidos vão decidir comprar onde... China e Espanha vão decidir comprar onde está mais barato. O que está acontecendo agora é que o milho brasileiro está puxando para cima o milho Estados Unidos e o milho Argentina. Mas não é de se ignorar os concorrentes. Milho brasileiro, até agora, não é o milho mais barato. Então, o quadro da exportação, tanto na paridade quanto na comparação dos preços dos concorrentes, está dizendo para a gente que B3 precisa fazer uma correção. B3 é o milho mais caro do Brasil hoje. Ou a paridade sobe ou a B3 cai. Uma das duas coisas vai ter que acontecer. A gente vai acompanhando isso tudo. Eu vou pedir para você deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Olha a hora que a gente está postando esse vídeo, já tarde da noite da segunda-feira. Eu fiz questão de vir aqui para não faltar com a informação para você. Então ajuda a gente, vai, deixa uma curtida, deixa um comentário, envia para alguém, segue a Royal Rural onde quer que você esteja assistindo. O que está acontecendo é que a Rússia decretou uma operação para proteger as suas embarcações, tanto no Mar Negro quanto no Mar de Azov.
que são ali os acessos para exportação da Rússia e da Ucrânia. Se a Rússia fala que tem necessidade de criar uma operação de proteção de rotas de alternativas, é porque existe um risco real para as embarcações que passam por ali. Se a Rússia vai criar uma operação de proteção, é porque os fretes marítimos sobem ali naquela região, porque o seguro aumenta. E ali passa a Rússia, a maior exportadora de trigo do mundo, a Ucrânia, a quarta maior exportadora de milho do mundo. Então isso cria a tensão e a situação para que China e Espanha saem de compras da Ucrânia e comprem nos Estados Unidos e comprem no Brasil. A gente teve a queda do petróleo Brent, que o petróleo é uma condição sine qua non para a gente entender ali o rumo da inflação dos Estados Unidos. Se o petróleo vem abaixo de 80, entra na casa de 70, a inflação americana cai. Mas hoje a gente teve um dado muito relevante a olhar para a taxa de juros, a olhar para dólar. O mercado projeta, veio no relatório Focus, o mercado projetando que a Selic vai para 13,75. Isso seria bom. Qual que é o problema disso? O Brasil, se o Brasil derruba juros e os Estados Unidos sobe juros, o dólar sobe junto. Então, se o Brasil mantém a taxa de juros onde está e os Estados Unidos mantêm a taxa de juros onde está, o dólar cai. Se os Estados Unidos derruba juros e o Brasil mantém ou o Brasil cai junto, em resumo, se o Brasil fala em cortar juros junto com os Estados Unidos cortando juros, não é problema, o dólar cai. Mas se o Brasil fala em cortar juros enquanto os Estados Unidos estão falando em subir juros, o dólar sobe. Eu espero não ter feito uma confusão na sua cabeça, espero ter deixado claro, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, esse foi um ponto de alta para o dólar hoje. O Brasil querendo cortar juros enquanto os Estados Unidos estão querendo subir juros. Diminui esse diferencial de um com o outro, o dólar sobe. Mas não foi só isso também não. A gente teve um dado inflacionário, veio o PMI. PMI é a pesquisa com gerentes de compra industrial. São duas pesquisas. O mercado esperava que fosse vir 53,8 ou 54, veio 53,9, 55,6. O que isso quer dizer? Que o setor de indústria está crescendo acima do que o mercado esperava. Acima de 50% é crescimento industrial. O mercado esperava 53,8 e 54, veio 53,9 e 55,6. Se a indústria está crescendo, está produzindo mais, está consumindo mais, está pagando mais pelos insumos, a inflação também pode subir e isso traz pressão para dólar. Esse foi o primeiro dado para a gente ter o vislumbre do que pode vir a inflação americana. Quais são os próximos dados? Passamos pelo PMI. Na terça-feira tem relatório JOLTS, PMI de serviços, que mede não o setor de indústria, mas o setor de serviços, ADP, que é uma prévia do payroll, CPI, PPI e PCI. Esses são os dados, essas são as datas que vão definir o rumo do petróleo. Muita informação, passei rapidinho por aqui, porque a gente não tem tempo de tratar com detalhes cada uma delas, mas se ficar alguma dúvida, se quiser uma informação complementar, deixa aí nos comentários que você vai ajudar o nosso trabalho e a gente vai responder você. Nos próximos vídeos tem radar segunda, quinta e agora sexta também. Então estão 3 radares por semana, a gente vai respondendo as suas dúvidas e construindo juntos a análise de soja, milho e dólar. E se você quer uma opinião mais profissional, mais detalhada, mais pessoal para o seu negócio, vem na consultoria da Royal Rural, 15 dias de graça para você, não vai custar nada. Você vai conhecer o nosso trabalho e ver se faz sentido para você. É só entrar em contato por royalrural.com.br. Estou esperando o seu contato. Até mais.